Bem-vindos a uma jornada épica pelo coração do Velho Oeste, onde os desafios da vida e as escolhas que moldam nosso destino se entrelaçam em uma narrativa emocionante de redenção. Em Red Dead Redemption, mergulhamos na história cativante de John Marston, um antigo fora da lei em busca de redenção, cuja jornada nos leva a refletir sobre a complexidade da natureza humana e os desafios de encontrar a paz interior. No vídeo de hoje, iremos falar sobre Herói ou Fora da Lei? As escolhas de John Marston. Mas antes de mais nada, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim o YouTube recomenda os nossos vídeos cada vez mais. Olá, viajantes. Sejam bem-vindos ao Recanto do Andarilho. Era uma época de vastidão e desafios. O Velho Oeste americano, uma terra de fronteira, onde homens ousados buscavam fortuna e aventura em meio à imensidão das planícies. Entre esses homens, havia um nome que ecoava com temor e respeito: John Marston. De figura imponente e andar decidido, John Marston era um homem cujo passado era marcado por sombras. Ele foi um fora da lei temido, parte de um bando de criminosos que espalhava terror por onde passava. Mas a vida de crimes e violência cobrou seu preço e John decidiu trilhar um caminho diferente em busca de redenção. Agora, com uma família para proteger, ele estava determinado a deixar o passado para trás e se afastar da vida de fora da lei. Mas o destino é uma teia complexa e John logo se viu diante de um dilema que não podia ignorar. Uma figura sombria e enigmática chamada Edgar Ross, representante do governo, apareceu em sua porta. Ele trazia consigo uma proposta amarga. Para libertar a sua família das garras de um bando de criminosos que o próprio Marston ajudou a fundar, ele deveria caçar e capturar seus antigos companheiros. Com o nó na garganta e o coração palpitando, John percebia que cada decisão o definia, moldava o seu destino de maneira irreversível. Os laços do passado o puxavam para trás, enquanto a esperança de um futuro melhor o empurrava para frente. Em cada cidade, em cada salão, John se via em meio a uma dúvida moral, questionando suas escolhas e a própria natureza humana. A jornada de John em busca de redenção era árdua e repleta de desafios. Montado em seu cavalo, cruzava as vastas planícies do oeste, determinado a caçar seus antigos companheiros fora da lei para salvar a sua família. A cada passo, encontrava missões secundárias e personagens complexos, colocando frente a frente com decisões éticas. Contudo, suas escolhas deixavam marcas em seu coração, e o conflito interno persistia. Ele sabia que a mudança não era imediata, e continuou lutando para se tornar o homem que sempre desejou ser. A busca por redenção o fez confrontar seus desafios e as sombras de seu coração. Ele percebeu que a verdadeira redenção estava em aceitar a sua humanidade, aprender com as falhas e nunca desistir. Com cada passo adiante, o John reforçava a sua promessa de trilhar um caminho de redenção, enfrentando os desafios do oeste selvagem. A jornada dele ainda estava longe de terminar, mas ele sabia que, assim, ao buscar a redenção, ele estava descobrindo a essência da transformação pessoal. À medida que os ventos do destino sopram na jornada de redenção de John Marston, a sombra de seu passado de fora da lei retorna para assombrá-lo. Enquanto se aproxima cada vez mais de sua meta, a tentação de recorrer à violência para alcançá-la cresce como uma chama que ameaça consumi-lo. A perda de amigos e aliados pelo caminho deixam marcas profundas em sua alma. A cada despedida dolorosa, um fantasma do passado sussurra em seu ouvido, tentando levá-lo de volta à escuridão que um dia habitou. A sensação de que a redenção está se afastando como uma miragem no horizonte o atormenta, e ele se pergunta se o caminho que escolheu é realmente o certo. Enquanto cavalga pelas terras áridas, forças poderosas do Velho Oeste convergem para impedi-lo. Foras da lei e autoridades, cada um com seus interesses próprios, colocam Marston contra a parede.
A hostilidade que enfrenta é como uma tempestade implacável, testando sua resiliência e o forçando a confrontar as fraquezas de sua própria humanidade. Já no cerne do seu dilema, o desejo de justiça luta contra a tentação da violência. As escolhas são pesadas e o seu coração está dividido entre o desejo de manter a promessa de redenção e a tentação de sucumbir ao impulso violento que ele conhece tão bem. Em um momento crítico, diante de uma encruzilhada, onde a decisão parece impossível, ele se lembra das palavras sábias de um antigo mentor. A violência pode resolver problemas momentaneamente, mas apenas a paz interior traz a verdadeira redenção. Com coragem, ele escolhe trilhar um caminho mais desafiador e complexo, procurando soluções não violentas para seus problemas. Cada passo nessa direção é uma prova de sua força interior e de sua determinação em enfrentar os demônios do passado sem ceder à tentação fácil da violência. No final de Red Dead Redemption, Dutch Van der Linde, o líder da gangue de criminosos da qual John fazia parte, encontra seu fim de uma maneira dramática e simbólica. Após o confronto com John, Dutch está emocionalmente perturbado e se sente desiludido com a vida de crimes e violência que ele levou por tanto tempo. Durante a luta com Marston, Dutch percebe que sua gangue está se desintegrando e que seus ideais de liberdade e independência estão sendo corrompidos pela ganância e pela traição. Ele percebe também que a busca implacável pelo poder e riqueza o levou a perder o verdadeiro propósito de sua vida. Em um momento de clímax, Dutch chega à beira de um penhasco com John ao seu lado. Ele olha para o horizonte, contemplando o vasto e indomável Velho Oeste. Nesse instante, ele faz uma escolha final e definitiva. Em vez de continuar a luta com John, ou fugir, Dutch olha para o abismo em um gesto simbólico. Escolhe se afastar e simplesmente se deixar cair no vazio. Antes dessa cena acontecer, Dutch gera uma reflexão para John e para nós também sobre a natureza humana e sobre a sua própria natureza e como isso se tornou um paradoxo para ele. John, we can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. E esse ato carregado de significado representa o ponto culminante da jornada de Dutch em Red Dead Redemption. Ao se deixar cair do penhasco, ele abandona o mundo de violência e destruição que ele mesmo ajudou a criar. Sua morte é uma metáfora para o fim de sua era, o fim de uma era de foras da lei do Velho Oeste. A morte de Dutch é uma mistura de tragédia e redenção. Ele encontra seu fim não pelas mãos de seus inimigos ou em um confronto violento, mas por escolha própria, assumindo a responsabilidade por suas ações e encerrando sua vida em seus próprios termos. Isso mostra o orgulho tão grande que Dutch tinha consigo, ao ponto de ser ele mesmo responsável de tirar a própria vida e não deixar ninguém mais fazer isso. A partida de Dutch é sentida por todos que os conheceram, especialmente por John, que testemunha o fim do homem que liderou a gangue que quase destruiu a sua família. Essa cena final de Red Dead Redemption é um momento emocionante e reflexivo, repleto de significado sobre as consequências das escolhas que fazemos em nossas vidas e sobre a natureza da redenção. Um pouquinho mais à frente, a gente se depara com a morte de John, que é um momento emocionante e impactante e um dos momentos mais memoráveis de Red Dead. Após uma longa e árdua jornada em busca de redenção, John finalmente encontra a paz que tanto procurou, mas o seu destino é trágico e inevitável. Após a morte de Dutch, John consegue finalmente voltar para sua família e para sua fazenda. Ele anseia por uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Abigail, e seu filho Jack, almejando deixar o passado violento para trás. Contudo, a trégua é interrompida de maneira abrupta e cruel quando o exército e agentes federais liderados por Ross cercam a fazenda buscando retaliação pelos crimes passados de John e forçando-o a enfrentar o seu destino. Percebendo que não há escapatória e decidido a proteger sua família, John toma uma decisão corajosa. Ele ordena que Abigail e Jack fujam para que fiquem a salvo, enquanto ele próprio enfrenta o exército, sabendo que não sairá vivo daquele confronto.
Armado apenas com sua pistola e sua coragem, John Marston emerge atirando contra os inimigos que se aproximam. É um momento muito emocionante e sua mira é precisa e implacável, mas ele sabe que a luta é desigual e que suas chances de sobreviver são mínimas. Em um último ato heróico, John enfrenta a chuva de balas com bravura, permanecendo de pé mesmo quando seu corpo é atingido várias vezes. Ele luta até o último suspiro, ficando de joelhos, mostrando a força e a determinação que o caracterizaram durante toda a sua jornada. Neste momento final, enquanto o sol se põe no horizonte, John Marston cai morto e cercado por seus inimigos. Sua morte é a prova final de sua redenção, pois ele sacrificou sua própria vida para proteger aqueles que amava e garantir um futuro melhor para sua família. A poeira assentou sobre a vastidão do Velho Oeste, e os ecos do passado se desvaneceram na distância. John Marston, um homem que outrora fora temido e respeitado por sua brutalidade, encontrou seu caminho de redenção em meio à beleza selvagem e implacável dessa terra de fronteira. As escolhas que John fez ao longo do caminho refletiam as complexidades da vida e nos ensinavam que redenção é um processo contínuo, repleto de desafios e aprendizados. Nas últimas cenas com Jack Marston, Ross diz que a morte de seu pai foram fruto das próprias escolhas ao longo da sua vida, deixando uma dúvida se realmente nossas ações moldam quem nós somos de forma definitiva. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. Red Dead Redemption, mais do que um mero jogo, tornou-se uma jornada emocional e reflexiva sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e como elas moldam nosso destino. Ele nos desafiou a questionar nossos próprios valores e a refletir sobre a dualidade entre a violência e a paz, o ódio e o perdão, o egoísmo e a compaixão. Assim, ao final dessa história, ficamos com uma pergunta reflexiva que ecoa em nossa mente. Seríamos capazes de enfrentar nossos próprios demônios e buscar nossa própria redenção mesmo diante dos obstáculos mais assombrosos? Enquanto o sol se põe sobre a terra selvagem do oeste, a jornada de John Marston nos deixa com uma certeza. A redenção é um processo difícil e complexo, mas vale a pena ser buscado.